Olá, turma, bom dia, meninos e meninas do 7º ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês para ministrar mais uma aula de artes. O assunto de hoje será continuidade daquele assunto que nós tivemos na primeira unidade. Está relacionado aos sólidos geométricos na parte dos irregulares. Nós estudamos já os sólidos geométricos regulares, estudamos os irregulares na parte dos prismas. Hoje nós iremos estudar os sólidos geométricos irregulares na parte das pirâmides. Vou dar uma introdução para vocês sobre o assunto hoje. Certo? Sobre pirâmides, vou falar sobre os elementos da pirâmide, vou dar a nomenclatura da pirâmide que nós iremos construir para se colocar os elementos. E no mais, a gente continua a aula, esse assunto na verdade na próxima aula, caso não dê tempo, certo? Porque existem vários tipos de pirâmides e eu gostaria de explanar pelo menos os 3 tipos, certo? Então vamos começar. Se vocês tiverem em mãos aí como conseguir uma régua, o par de esquadro, um compasso, certo? Será bem-vindo para a produção, a construção dos exemplos que eu vou dar aqui na aula. Outra coisa, é necessário que vocês só utilizem lápis ou grafite 05 ou 07, 09, 1.0, certo? Ou 2.0. Quando eu falo do lápis, pode utilizar também um lápis, mas um lápis com a ponta bem afilada, certo? Então, gente, vamos começar. Pegue seu papelzinho e vamos fazer nossas anotações do dia, ok? Vou pegar aqui o material para começar. Dia 23/4/2020, certo? Matéria artes. Sólidos geométricos irregulares, como eu tinha falado no início, certo? O estudo sobre a família das pirâmides, ok? Então vamos começar. É mais necessário que vocês nesse momento tenham em mãos uma régua ou um esquadro, ok? Vai ser importante que vocês tenham um desses 2 instrumentos, uma régua ou esquadro, certo? Vamos começar aqui fazendo exemplo de uma pirâmide, ok? Vocês vão desenhar
um segmento de reta, certo? Eu tenho mais ou menos aí em torno de 4 centímetros. A e B, segmento de reta A e B igual a 5 centímetros. Ok? Na horizontal, esse segmento vocês estarão fazendo. Depois você pode pegar esse esquadro aqui mesmo, certo? Coloque ele nessa posição, esse ângulo aqui, que é um ângulo de 60 graus. Se não tiver, você coloca qualquer outro ângulo, certo? Uma linha inclinada, saindo do ponto B, você vai traçar uma paralela agora ao ponto A, de B ao ponto A, tá vendo? É uma paralela à outra, ou seja, esse ângulo aqui de 60 graus que eu utilizei com o meu esquadro, certo? Eu transfiro saindo do ponto B até o ponto A, ou seja, tem o mesmo sentido e direção uma da outra, perceberam? Isso tem que acontecer com vocês aí, independente do ângulo que vocês coloquem, saindo desses dois pontos, B e A, ou A ou B, tem que ter o mesmo sentido e direção uma da outra, são linhas paralelas, ok? Pronto, vocês fazem isso. Agora, eu vou estar traçando uma paralela do segmento AB até esses dois pontos que eu encontrei, que vai ser o C e o D, certo? Uma paralela, mesmo sentido e direção do segmento AB. Ok? Vocês terão isso, tá bom? De base. Agora vocês vão pegar, depois que acabar de construir essa base aqui da pirâmide, vocês vão ligar o ponto A ao C com a linha bem fraca, uma linha bem fraca, bem leve, tá vendo? Eu coloquei aqui um piloto mais fino, para que vocês entendam que vocês vão ter que fazer um traço bem leve, bem claro, certo? E depois vocês vão ligar de D a B. Ok? Fazendo essas ligações, você encontra, determina-se o ponto central aqui, ó, que é esse, que é o eixo da base. É dele que nós iremos subir a altura, certo? Da pirâmide, é desse ponto, ok? Pronto? Vamos continuar. Eu vou pegar agora aqui nesse ponto que eu encontrei aqui, que é a interseção dessas duas diagonais da base, gera esse ponto central aqui, certo? Eu vou pegar o meu esquadro ou a minha régua
vou colocar nessa posição, saindo do ponto O, que é o ponto de origem aqui, que será o eixo, certo? Vou determinar a altura. Eu vou traçar minha linha de eixo, uma linha vertical, ou seja, ela tem 90 graus, é um ângulo reto, certo? Aqui, gente, o tipo de linha que eu utilizo para representação de eixo, certo? Na geometria espacial é traço, espaço e ponto, espaço, traço, certo? Então essa é a representação de eixo segundo as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, informa quais são os tipos de linhas que nós devemos utilizar na representação desses sólidos, ok? Então nós iremos estar fazendo dessa forma, como está aqui no quadro. Inclusive só pode também fazer de lápis ou grafite porque é norma técnica, certo? Ok, então vamos continuar. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de marcar logo o ponto aqui em cima, outro ponto geométrico, porque aqui vai ser a altura. Paramos no ponto D, aqui será o ponto E, ok? Será o ponto E. Certo? Eu quero que vocês peguem a borracha aí. Eu não fiz isso antes para vocês não ficarem atrapalhados com relação à construção da base. Mas agora vai ser necessário. Vocês vão pegar sua borracha, vão apagar em partes essa linha, essa aresta de trás da base que vocês construíram. Essa linha ela vai ser uma linha tracejada, porque é uma linha que vai estar atrás na representação do sólido. Essa linha aqui de DC tracejada e de A a D também tracejada. Ok? Ela vai ficar exatamente dessa forma aí. Certo? Pronto. Agora, para nós continuarmos a construção da nossa pirâmide, nós iremos fazer as ligações. Vamos começar do ponto A até o ponto E, usando a régua ou o esquadro, certo? Eu liguei o ponto A ao ponto E, tá vendo? Agora eu vou ligar o ponto D ao ponto E. Do ponto D ao ponto E já vai ser linha tracejada, igual essas duas aqui, que vocês fizeram comigo. Ok? Porque ela vai estar lá atrás. Essa aresta se encontra atrás do sólido, por isso ela deve ser representada como linha tracejada, como eu estou fazendo aqui. Agora vamos ligar B a E. Depois iremos ligar C a E. Aqui no meu caso agora escorregou aqui o esquadro. Vou ligar novamente. C a E. Certo? Tá tranquilo aí? Conseguiram construir a pirâmide? Se vocês não conseguirem construir a pirâmide logo de imediato com o meu processo aqui, vocês terão a videoaula para estarem sempre, certo? Olhando, assistindo até conseguir construir uma pirâmide, certo? Nesse padrão aí.
é um treinamento que vocês irão fazer, ok? Pronto, vocês têm uma pirâmide aqui. Ok? Olhem bem para ela, mais uma vez. Agora nós iremos fazer a nomenclatura dos elementos, né? Vamos descobrir os elementos deste sólido. Ok? Vamos lá. Vamos começar pelas arestas. Certo? Aqui você tem uma aresta lateral, certo? Uma aresta lateral, ok? Que compõe as faces da pirâmide. Quantas arestas laterais nós temos? 1, 2, 3, 4. Com essa aqui de trás tracejada, não é? Só é nós enumerarmos aqui que nós conseguiremos vê-las. 1, 2, 3 e 4. São formadas por 4 arestas laterais que formam as suas faces. As suas faces, nesse caso aqui, são formadas por triângulos isósceles, certo? Pronto. Então aqui nós temos 4 arestas laterais. Agora vamos contar e ver a quantidade de arestas da base. Eu tenho aqui uma aresta da base, 2 arestas da base, 3 arestas da base, que está aqui essa linha tracejada, tá vendo? De A a D. E de D a C é a 4ª aresta de base. Então eu tenho aqui aresta de base, não é isso? No total 4. Ok? Confirmam comigo? Estão conseguindo entender o que eu estou passando para vocês? Esse conteúdo. Além desse conteúdo ele ser utilizado na matemática, com a geometria espacial, ele também é muito utilizado nas artes visuais, viu, gente? Em esculturas, em pintura, em desenho de observação, ok? Muito utilizado. Histórias em quadrinhos, todos esses sólidos, esses conceitos de desenho geométrico que eu já passei para vocês, certo? São utilizados muitíssimamente nas artes visuais também. Por isso eu estou ministrando eles para vocês, certo? Além de ser um reforço, né, com a disciplina de matemática, ok? Então vamos aqui, vamos continuar. Já falei sobre 2 elementos, certo? Eu falei sobre 2 elementos. De uma pirâmide. Ok? Agora vamos falar sobre outro elemento. A base
base da pirâmide. Quantas faces tem essa pirâmide, gente? Quantas faces tem essa pirâmide? Se a base ela é quadrangular, quantas faces tem ela? Que são formadas por triângulos isósceles. Nesse caso aqui, eu tenho essa primeira face aqui, ó, que é formada o triângulo AEB. Então essa aqui é a primeira face. Eu tenho a segunda face, que é formada por B, C e E, tá vendo? Outro triângulo aqui em perspectiva, distorcido porque ele está em tridimensional, mas ele é um triângulo igual a esse, de frente, aqui é o número 2, ok? Tem um triângulo de lá de trás, tá vendo? Que é formado por linha tracejada, duas arestas tracejadas e uma contínua. Então ela é formada por D, C e E, é a face que está atrás, certo? Vou colocar aqui em cima, mas ela é isso aqui tudo, ok? E eu tenho essa face aqui, ó, lateral, que está do meu lado esquerdo, formado por A, D, E, certo? E outro triângulo que está aqui atrás em perspectiva. Então aqui essa face é a face de número 4. Então eu tenho aqui 4 faces, certo? Vou apontar ela aqui em cima. Vou usar essa face aqui, certo? Face. No total 4 também, ok? Estamos chegando ao fim dos elementos. Vou falar sobre elementos importantes aqui, que são os vértices. Os vértices são formados pelos pontos geométricos B, A, C, D e E. Eu tenho no total aqui 5 vértices. Vértices. No total, eu tenho 5. Certo? Vocês lembram do conceito de vértice? Eu já dei esse conceito, né, quando nós estudamos sobre poliedros regulares e os irregulares com relação aos prismas. O vértice é aquele ponto em comum em um sólido ou em um polígono, certo? Que origina-se 2, 3 ou mais arestas, certo? É um ponto em comum. Então aqui um exemplo do ponto B, que é esse ponto aqui, origina-se, né, a aresta que vai dele até C, que sai dele, vai até essa aresta aqui, e que sai dele do ponto B vai até A. Então, nesse caso aqui, ó, do ponto B, eu estou originando, é um ponto em comum que dá origem à aresta, que vai até o ponto C, que dá origem à aresta, que vai até o ponto E, que dá origem, o B, à aresta, que vai até o ponto A. Entenderam? Esse é um conceito, também forma os ângulos internos de um poliedro, certo? Pronto. Agora, vamos falar de um ponto aqui importante, que é esse vértice aqui E. Esse vértice E, ele recebe uma nomenclatura especial no estudo, certo, da geometria espacial, que ele pode ser conhecido também como ápice de uma pirâmide, porque ele é o vértice que representa a altura dela, aquele que está lá em cima,
certo? Então ele também pode ser conhecido como ápice ou vértice, mas eu vou especializar ele aqui nesse momento, certo? Pronto, já estamos quase no final, certo? De nossa aula hoje, ok? Quase no final. Eu vou dar essa introdução aqui para vocês com pirâmides, falando sobre os elementos. Vou dar a nomenclatura dessa pirâmide para vocês também, mas falta agora, né, um detalhe. Vamos fazer agora o último elemento, certo? Dessa pirâmide que existe, que é chamado de altura, certo? A altura ela é representada por esse eixo aqui, ó, do centro da base, que vocês encontraram com as duas diagonais, até o ápice, certo? Só que aí eu vou mostrar para vocês como é que se tira uma altura de uma pirâmide, ok? Você vai colocar a sua régua ou o seu esquadro dessa forma, saindo do ponto E, certo? Deixa eu pegar um piloto aqui que está falhando. Saindo do ponto O, na verdade, ok? Vocês vão colocar, saindo do ponto O, que é o ponto central aqui do eixo, para fora, vocês vão traçar uma perpendicular ao eixo, que é um ângulo de 90 graus, ok? Para fora. Saindo do ponto O, eu coloquei como ponto de origem, que esse ponto O determina esse eixo aqui, certo? Que vai até ao ápice, ok? Pronto, aí você traça uma perpendicular, que é uma linha horizontal, ou seja, deitada, que sai do ponto O aqui, que é o ponto do meio aqui, ó, da base, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou colocar o esquadro dessa forma no eixo aqui, esse lado, até tocar lá o ápice, e aí eu vou traçar uma perpendicular também, certo? Ou uma paralela a essa linha aqui, reta, até o ápice, tanto faz. É a mesma coisa, perpendicular ou paralela a essa linha aqui de baixo que eu fiz, de auxílio, certo? E agora eu vou traçar aqui, ó, outra perpendicular. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Os pilotos começaram a falhar aqui. Vou tentar melhorar aqui para vocês agora. Só um minuto. Certo, gente? Aqui, essa representação que eu estou fazendo gráfica é só para designar a altura. Da pirâmide. Então aqui, daqui para cá, é o mesmo tamanho desse eixo, tá vendo? E designa-se a altura. A altura, na matemática, é representado pela letra H minúsculo, ok? Em minúsculo, isso aqui fala de altura. Então, nós temos outro elemento
que é a altura, e por último, para encerrarmos essa parte dos elementos de uma pirâmide, eu vou colocar aqui, ó, uma linha indicando o eixo da pirâmide, certo? Aqui vocês têm o eixo, que é outro elemento, ok? Vocês podem construir isso aí sem problema, certo? Na sua folha de papel. E vamos falar agora sobre a nomenclatura dessa pirâmide. Qual é o nome que ela leva, essa pirâmide? Por ela ter esse eixo perpendicular ao centro da base, ou seja, tem 90 graus aqui, certo? É um ângulo reto. Por ter 90 graus aqui, esse eixo, ser um ângulo reto, ela é conhecida como pirâmide reta, certo? E por ela ter uma base, que é um quadrado, nesse caso vocês aqui não veem um quadrado porque está distorcido por causa da perspectiva, por ser um sólido tridimensional, mas é um quadrado, a base. Então ela vai ficar conhecida como pirâmide reta de base quadrangular. Ok? Eu vou escrever aqui no quadro. Ela ficará conhecida como pirâmide reta de base quadrangular. Ok? Então, essa é a nomenclatura dessa pirâmide. Os elementos vocês já vão: as faces, as arestas, o eixo, a base e a altura de uma pirâmide. Certo? Espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. É uma aula introdutória nesse assunto. Pretendo explanar um pouco mais esse assunto na nossa próxima aula sobre as pirâmides. Vou dar pelo menos mais 2 exemplos de pirâmides na próxima aula, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o assunto e enriquecerem também o conhecimento de vocês. Ok? Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.